Uma das coisas que me perguntava quando eu comecei a criar conteúdo foi por que tem canais que estão explodindo de visualização, explodindo de seguidores e outros não. E tem um detalhe muito importante que talvez ajude muita gente a conseguir ter resultado aqui no YouTube, assim como eu tive. Eu não sou um grande youtuber, eu não sou uma grande referência, mas eu tive alguns números interessantes já no começo do meu canal e que eu utilizei uma estratégia muito simples, vocês podem utilizar porque ela está disponível para todo mundo de forma gratuita e que com certeza, se me ajudou, vai ajudar muito vocês. E eu acredito que essa informação, ela talvez seja a virada de jogo para todo mundo, para que outras pessoas também cresçam, outros criadores de conteúdo também comecem a ter voz aqui pelo YouTube. E eu não quero ser daqueles sensacionalistas que ficam aguentando a informação até o último segundo, porque isso é um saco. Eu sei que retenção é importante, eu sei que os números de alguma forma para quem cria conteúdo, eles são necessários para a gente ter ainda mais resultado, mas eu acho que ajudar vocês de alguma forma vai fazer com que também eu me sinta melhor. Mas o que fez eu mudar e conseguir perceber que o jogo mudou completamente para mim foi quando eu comecei a criar meu canal, eu comecei a fazer vlog normal e eu fiz um total de 3 vídeos. E eu percebi que, claro, no começo, quem começava... Os primeiros inscritos que eu tive foram o que normalmente todo mundo tem, né? Que são, sei lá, amigos, familiares, pessoas que te admiram de alguma forma, mas que já são seguidores teus em algumas das redes sociais. Mas o que mudou completamente o meu jogo foi quando eu percebi que alguns criadores de conteúdo estavam utilizando uma estratégia que ela é muito interessante, cara. E que talvez vocês também, na verdade, qualquer pessoa pode colocar essa estratégia em jogo, porque ela é muito simples de fazer. É a estratégia da modelagem. Lá num dos primeiros conteúdos que eu fiz, eu falei a respeito do livro Hobby como Artista. E cara, esse livro mudou completamente a minha visão sobre criação de conteúdo, ou sobre, na verdade, todo tipo de criação, todo tipo de nova ideia. Porque eu pensava que eu precisava ser original e criar sempre algo muito único. E quando eu percebi que isso custaria muito caro, porque isso exige tempo, isso exige muito teste, muitos erros e acertos, eu pensei, por que não utilizar de uma estratégia que eu já tenho um formato construído e eu só utilizo esse formato para colocar a minha essência dentro dele, entendeu? Por exemplo, tem alguns vídeos que explodiram na internet sobre começar no canal no YouTube é uma ideia brilhante, mesmo que ninguém assista. E esse foi o vídeo que mais rompeu a bolha do meu canal. Foi o 4º vídeo e ele me trouxe até o momento acho que 600 e poucos seguidores. E segue entregando ainda. E o interessante dele foi que eu utilizei um título que estava em alta e também uma thumbnail que meio que mostrava ali a minha essência, que é uma parada um pouco mais minimalista, apenas com um título simples, e simplesmente aquilo ali ajudou a dar um gás no meu canal gigantesco. E claro, os outros vídeos também foram consequência, parte por isso, mas também porque eu construí um conteúdo interessante, mas a maior parte de inscritos que eu tenho aqui no meu YouTube hoje veio diretamente desse vídeo. Eu acho que ele foi o que deu a tração real, né? Onde com certeza, provavelmente deve ter me conhecido. E nesse vídeo eu vim te trazer, basicamente, a forma como tu pode também utilizar dessa estratégia para fazer o teu canal crescer também. Eu não sou, de verdade, eu não sou um grande especialista em YouTube, eu só tô compartilhando contigo aquilo que funcionou para mim e que eu vejo funcionar para outras pessoas e realmente vale a pena ser compartilhado, porque eu acho que muita gente está dando muito gás aqui no YouTube, claro que cada um em seus graus de conhecimento, tanto da plataforma quanto da questão da criação de conteúdo de modo geral, mas eu acho que essa estratégia, ela é interessante para quem quer muitas vezes entender como funciona o jogo de verdade, para também em outros momentos utilizar a própria criatividade para fazer vídeos únicos e originais, mas também ficar fazendo esse flutuar entre uma modelagem e um vídeo mais autoral. Então hoje eu vou te mostrar, cara, uns conteúdos que muita gente modelou e que conseguiram ter grandes resultados, e eu acho que de alguma forma, não necessariamente copiando esses daqui, mas muitas vezes utilizando outras referências que tu pode encontrar, tu pode fazer o teu canal também crescer. Tu simplesmente utiliza tanto daquilo que tu consome, quanto também daquilo que tu vê outras pessoas consumindo e utilizar aquilo como uma grande referência para criar o teu conteúdo. Utilizar de alguma forma também certas fórmulas já
pré-definidas para poder vocês, por favor, só não façam exatamente o que o outro criador fez, mas para utilizar essas fórmulas e colocar meio que o ponto de vista de vocês em cima desse vídeo. Então o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é basicamente sobre como vocês podem utilizar das referências, da modelagem para poder trazer para o universo de vocês e utilizar isso de alguma forma para poder criar um conteúdo que tende, não é uma garantia, mas que tende a performar um pouco melhor aqui na plataforma. Eu quis fazer esse vídeo meio que numa pegada POV assim, para conseguir, sei lá, eu acho interessante, né? Agora deixa eu mostrar aqui para vocês dentro do meu painel de conteúdo como que funcionaram o começo dos vídeos. Eu basicamente postei esses 3 primeiros aqui e eles tiveram números relativamente ok. Tudo bem que esses aqui são os números atualizados, mas como vocês podem perceber, as pessoas sempre tendem a ter um pouco mais de curiosidade para ver como a pessoa começou e daí depois os outros vídeos eles tendem a performar menos, né? Mas como vocês podem perceber, o que performou mais mesmo foi esse daqui, que por que começar no YouTube é uma ideia brilhante, mesmo que ninguém assista. E como vocês podem perceber, isso é uma estratégia que muitos criadores de conteúdo utilizam. Tá tudo certo. Até eu tô aparecendo aqui na timeline, que é bem interessante, fico muito feliz por isso. Mas basicamente é isso. As pessoas elas estão fazendo independente do tamanho do criador de conteúdo. Esse é o game. Muitas pessoas elas acham que isso vai ser uma cópia descarada e na verdade não é. Elas estão trazendo para o universo delas o que já meio que foi criado e que já tem uma comprovação de que é um conteúdo bom, entendeu? Que é um conteúdo compartilhável, que é um conteúdo recomendável. Então não se sintam mal em utilizar essa mesma estratégia, porque muitos outros criadores estão utilizando e tá tudo certo. Assim como também a utilização desse tipo de título, que é Cresça em Silêncio, e outras pessoas fizeram variações desse conteúdo, entendeu? Cresça em Silêncio, pare de falar e comece a fazer Cresça em Silêncio. Tem outros criadores de conteúdo falando sobre como crescer o seu canal em silêncio, que eu também fiz algo sobre isso, sobre essa variação de título, que ela funciona, entendeu? Então, tu pode perceber que tem milhares de pessoas, sabe, milhares de criadores de conteúdo fazendo, entre aspas, o mesmo conteúdo, mas eles estão simplesmente colocando o ponto de vista deles, o que não tem problema algum. Eu tentei fazer esse vídeo da forma mais objetiva e mais rápida hoje para conseguir trazer só esse insight para vocês, para quem sabe de alguma forma conseguir ajudar ainda mais a vocês entenderem como funciona mais ou menos o jogo do YouTube. É sempre sobre tanto tu entender o que a tua audiência precisa, como também utilizar de estratégia de outros criadores de conteúdo para poder fazer com que teu canal também cresça. Entender a estratégia, fazer com que ela faça sentido para o teu público, para as pessoas que tu atrai, assim, consequentemente, utilizar dessa ferramenta para tu poder também crescer de alguma forma. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o vídeo mais, acho que vídeo aula que eu fiz aqui no canal até hoje. Mas eu espero que isso ajude vocês de alguma forma a poder construírem a audiência de vocês, conseguirem ter resultado aqui na plataforma e com isso poder crescer ainda mais aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo menos os vlogs voltam. Tamo junto.